871. Esse é o total de filmes brasileiros lançados comercialmente de 1995 até 2019. Em 25 anos, foram 1.166 ficções, 675 documentários e 29 animações. O que significa que para cada 3 filmes lançados pela indústria nacional, 1 foi documentário. Esses números são da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, e foram obtidos pelo site de jornalismo de dados livre.jor. As tabelas detalhadas estão em um link na descrição. De acordo com as planilhas, o Brasil gosta muito de produzir documentários, mas não gosta tanto assim de assistir documentários. Em 2019, por exemplo, dos 129 longas lançados, 50 eram documentais, ou seja, 38,7% da produção. Mas nenhum entrou na lista dos 25 filmes brasileiros mais vistos no ano. O primeiro do gênero no ranking ocupou apenas a 26ª posição. O documentário Fevereiros, que trata da vitória da Mangueira no Carnaval Carioca de 2016, com um enredo sobre Maria Bethânia, mobilizou um público de pouco mais de 18 mil pessoas. Tudo que eu fizer, tudo eu viajar, o que eu comprar, o que eu gostar, o que eu achar que é bonito, eu separo para fevereiro. Os campeões de bilheteria em 2019 foram Nada a Perder 2, De Pernas pro Ar 3, Minha Mãe é uma Peça 3, Turma da Mônica Laços e Os Parsas 2. Na outra ponta, 10 produções nacionais foram vistas nos cinemas por menos de 100 pessoas. 9 delas eram documentários. Zora Curiosa teve o menor público, 8 espectadores, e uma renda total de R$ 120 nos cinemas. Em teoria, o cinema nacional atraiu 20 milhões e 600 mil espectadores em 2019. Mas isso é bem em teoria mesmo. Esses números foram inflados por conta de Nada a Perder 2, a segunda parte da cinebiografia de Edir Macedo, que teria levado aos cinemas quase 6 milhões e 200 mil pessoas. É que na época, a Igreja Universal comprou ingressos para distribuir aos fiéis. Na prática, o que aconteceu é que muitas sessões que deveriam estar esgotadas tiveram como público só uns gatos pingados. Ele acha o quê? Pode respeitar um símbolo católico e ficar por isso mesmo? Graças ao chute na santa, todo mundo odeia a gente agora. Eu já disse mais uma vez que nunca seríamos unanimidade. A estratégia já tinha sido adotada antes. Em 2018, com a primeira parte de Nada a Perder, e em 2016, com Os 10 Mandamentos, uma novela da Rede Record transformada em longa-metragem. Nos relatórios, os 2 filmes teriam levado aos cinemas 12 milhões e 11 milhões de pessoas, respectivamente. Se fossem números confiáveis, seriam impressionantes. O público das produções nacionais geralmente fica bem abaixo disso. Excluindo as obras patrocinadas pela Igreja Universal, o cinema brasileiro só registrou público acima dos 10 milhões de pessoas em uma única ocasião. Em 2010, 11 milhões e 140 mil pessoas assistiram a Tropa de Elite 2. Calma, gente, hoje é no amor, hoje é no amor. As planilhas da Ancine mostram a evolução da produção nacional em 25 anos. Em 1995, o país lançou apenas 14 filmes. Em 2018, foram 184. Uma queda brusca de 30% aconteceu em 2019, primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, quando foram lançadas 129 obras. De 1999 até 2001, as bilheterias nacionais foram lideradas por uma única protagonista, a apresentadora Xuxa. Em 99, ela estava lá com Xuxa Requebra. Em 2000, com Xuxa Popstar. E em 2001, com Xuxa e os Duendes. Foi desbancada em 2002 por Cidade de Deus, visto nos cinemas por uma audiência de 3 milhões e 300 mil espectadores. Meu nome é Zé Pequeno, porra! No ano seguinte, 2003, Carandiru fez público de 4 milhões e 690 mil pessoas. Foi uma época breve em que o gosto do público ecoou a crítica da produção nacional.
Não é o que acontece na maior parte do tempo. Indicado ao Oscar em 2 categorias, melhor filme estrangeiro e melhor atriz, Central do Brasil foi lançado em 1998 e ficou atrás nas bilheterias de Simão, o Fantasma Trapalhão, protagonizado por Renato Aragão. Em 1997, O Que É Isso, Companheiro, também indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, foi só o 4º filme mais visto no Brasil. O primeiro foi O Noviço Rebelde, mais uma vez com Renato Aragão. Outro indicado ao Oscar, O Quatrilho, de 1995, perdeu em público para Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Eram os anos da chamada retomada do cinema brasileiro, depois da escuridão colorida da época de Fernando Collor. Mas a lista de filmes que fizeram sucesso lá fora, mas nem tanto aqui dentro, continua com exemplos bem mais recentes. Em 2014, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho venceu a mostra Panorama, do Festival de Berlim, mas foi apenas o 19º filme brasileiro mais visto por aqui. Léo, hoje é o dia do eclipse. Vamos ver? Desencana, minha mãe nunca vai deixar eu ir. Eu vou ficar preocupada. A gente pode ir escondido. Onde é que você tava, Léo? Sei, sozinho de noite no escuro? Mãe, pra mim é sempre escuro. Em 2015, Que Horas Ela Volta ganhou o prêmio do público de melhor ficção da mesma mostra Panorama, em Berlim, mas no Brasil foi só o 10º filme mais visto. No passado imediato, o sucesso de crítica de Bacurau, que venceu o prêmio do júri do Festival de Cannes, ficou em 8º lugar na disputa da bilheteria entre os filmes nacionais. Tô aqui pra pedir ajuda de vocês. Quem foi que fez isso? Não sei, gente. Mataram 7 de ontem pra hoje. Por que vocês estão fazendo isso? Em 1995, existiam apenas 1.033 salas de cinema no Brasil. Número muito menor do que o registrado em 1975, auge da pornochanchada, quando elas eram 3.276. O crescimento das salas de exibição só voltou a acontecer com consistência mesmo a partir de 2000. Em 2018, elas chegaram a 3.347 e superaram pela primeira vez o número de mais de 4 décadas antes. Em 2018, o estado brasileiro que mais mantinha salas de cinema era, como não poderia deixar de ser, São Paulo, com 1.041, ou 31,1% do total. Em seguida vinham Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. O estado com menos salas era o Acre, com apenas 8. Em 10 anos, o valor médio dos ingressos para os cinemas brasileiros não mudou muito. Pelo menos não se você atualizar os valores de acordo com a inflação acumulada. A entrada custava em média R$ 14,61 em 2009. Em 2018, estava em R$ 15,04. E para filmes nacionais, os bilhetes são em média R$ 2 mais baratos do que para produções estrangeiras. Em 2018, o Brasil era o 5º país com o ingresso de cinema mais barato, entre 18 analisados. Em dólar, o preço por aqui era de R$ 4,10. Você só conseguiria um valor mais camarada na Índia, no México, na Colômbia e na Rússia. Eles eram mais caros, por exemplo, na Argentina. Mesmo assim, o Brasil, que é o 6º país do mundo em população, fica em 10º lugar quando o assunto é levar gente aos cinemas, e em 12º quando é ranqueada a renda gerada pelo setor. Um relatório lançado em novembro de 2018 compara dados mais específicos das indústrias cinematográficas brasileira e sul-coreana. Colocar os dois países lado a lado pode mostrar dados curiosos. De 2009 a 2017, o Brasil registrou um público de 181.200.000 pessoas nas salas de cinema. Na Coreia do Sul, com população 4 vezes menor, foram 219.900.000 pessoas. Em 8 anos, um sul-coreano foi em média 4,3 vezes ao cinema. Um brasileiro, menos de uma vez, 0,9 se você quiser ser exato. Em 2017, a Coreia do Sul lançou 904 filmes estrangeiros em seus cinemas, contra 303 do Brasil. Na categoria Filmes Nacionais, foram 336 sul-coreanos contra 160 brasileiros. O que significa que, proporcionalmente, o Brasil lança mais cinema próprio do que a Coreia do Sul, 34,5% contra 27%. Sou eu, bingo, você ligou pra mim. Fala mais alto! Tá mais alto agora!
Vale lembrar que a Coreia do Sul produziu Parasita, o primeiro longa em língua estrangeira a vencer o Oscar de melhor filme em 2020. Ainda assim, de acordo com o Anuário Estatístico do Cinema Brasileiro, o Brasil é só o 11º país do mundo que mais assiste à própria produção. Do público total de 2018, apenas 14,8% foram assistir a filmes feitos aqui. Nos primeiros lugares do ranking de quem vê mais o que o próprio país produz estão Estados Unidos, Índia, China, Japão e Coreia do Sul. O Brasil pode produzir proporcionalmente mais filmes do que a Coreia do Sul, mas se vê muito menos na tela grande. O segredo, de acordo com o diretor espanhol Paco Plaza, pode ser: porque o mais admirável dos sul-coreanos é como conseguem fazer cinema de gênero tremendamente popular e bem-sucedido em seu país, e tiram disso uma marca de identidade. Explicam sua sociedade através do cinema noir, de terror e fantástico de seus filmes. É uma autorradiografia, algo que faz dessa cinematografia um movimento bem peculiar. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez da Maíra e agora doutor Diego. Parabéns, Diego. Beijo, gente. Valeu!